Hoje eu quero falar com vocês a partir de uma frase que diz assim, é uma frase, se eu não me engano, de Aristóteles. Ele diz assim: as pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e as que gastam como se fossem morrer amanhã. Não sei se vocês já leram essa frase é muito conhecida. E em cima dessa frase, e em cima de uma postagem da Sabrina essa semana, eu comecei a refletir e Deus tocou no meu coração para a gente responder o que a gente pensa sobre a vida e o que a vida tem para ela poder ser uma vida bem vivida. O que ela tem que ter para isso? E pensar sobre a vida é algo muito antigo, né? Um dos maiores pensadores sobre a nossa vida é justamente Aristóteles. Como todo mundo sabe, ele era grego, né? Ele se formou na escola de Platão. E ele acabou sendo meio que subversivo, porque ele começou a ter umas ideias que não eram comuns à época dele. E depois dele, um outro grande pensador sobre a nossa vida foi Jesus, que também ele era visto como meio subversivo, porque ele tinha uma visão da vida diferente do que tinham os escribas, do que tinham os sábios da época. E eu comecei a pensar sobre isso essa semana. O que é que a gente pensa sobre a vida? A gente liga o rádio, a gente assiste a televisão, só se fala em morte. Hoje morreram 1.000 e não sei quantas pessoas, já foram mais não sei quantos milhões de mortos no mundo. Então, a gente começa a pensar qual é o sentido da vida. O que a gente tem pensado, o que a gente tem vivido. A nossa vida realmente ela tem feito algum sentido? Ela tem sido uma vida que vale a pena ser vivida? E olhando aqui sobre o que Jesus falava, se você for ler os evangelhos, Jesus falava que a vida que merece ser vivida é uma vida assumidamente dedicada ao outro. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que você vive não olhando para dentro de você, mas olhando para o outro, olhando para fora. E foi justamente dessa maneira que Jesus viveu. Os últimos 3 anos da vida de Jesus, que a gente começa a estudar nos evangelhos, a gente vê exatamente isso. Jesus vivia uma vida assumidamente dedicada ao outro, não a ele mesmo. Mesmo ele sendo Deus, ele podendo ter tudo o que ele queria, ele sempre dedicou a sua vida ao outro, ao próximo. E eu anotei aqui algumas coisas que eu acho importante a gente conversar, porque essa vida dedicada ao outro, ela vai contra os princípios que nós vivemos hoje. Hoje, toda a sociedade ela está calcada em cima do eu. Eu quero, eu posso, eu quero mais conforto, eu quero ficar rico, eu quero ter fama, eu quero ter poder. Há quem diga até, naqueles livros de autoajuda, que você mesmo é o seu Deus, porque o seu Deus está dentro de você e você é o seu Deus. Tudo voltado para você, tudo voltado para o eu. E isso é totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, quando ele nos ensina com o exemplo da vida dele, ele nos ensina que para a nossa vida ter sentido, para a nossa vida valer a pena, e até pegando um pouco do que a Sabrina pregou no domingo retrasado, para a nossa vida ter um propósito cumprido,
A gente precisa viver em função do outro. Mas de que maneira a gente pode fazer isso? Você tem que viver de uma forma que as pessoas que estão ao seu lado vivam melhor do que vivessem se você não estivesse lá. A sua presença na vida de alguém tem que fazer com que esse alguém viva melhor do que se você não estivesse ali. A sua presença tem que fazer com que a pessoa sorria mais do que se você não estivesse ali com ela. A sua presença precisa fazer com que as pessoas vivam de uma forma mais ampla do que se você não existisse. É mais ou menos assim. Imagina você sendo tirado do meio onde você está, da sua família, do seu trabalho, da sua igreja. Será que se você não existisse ali, as pessoas viveriam melhor, igual estão vivendo agora, ou viveriam pior? A resposta correta, se você quer viver uma vida que vale a pena, a resposta seria: se eu não existisse na vida dessas pessoas, essas pessoas viveriam pior do que estão vivendo agora. Por que elas viveriam pior? Porque não tem eu lá no meio. Porque eu estando lá no meio, eu estou expressando o amor de Deus ali no meio. Eu estou sendo instrumento de Deus para fazer o que precisa ser feito. Eu estou sendo instrumento de Deus para que Deus alcance essas pessoas e elas vivam e sintam alguma coisa melhor. Então, em tese, se você faz a diferença na vida de alguém para melhor, você está vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, se a sua vida não faz diferença nenhuma na vida dos outros, não vale a pena viver a vida que você está vivendo. Imagina o seguinte, aqui quase todo mundo é pai ou mãe. Acho que os que estão aqui, só a Larissa ainda não é, né, Larissa? Mas vai ser. Amém? Imagina assim, se seu filho estivesse doente, estivesse quase à morte, o que você faria para salvar o seu filho? A maioria de nós falaria assim: eu daria a minha vida para salvar a vida do meu filho. Se eu pudesse, eu tirava a doença que estava no meu filho e colocava em mim. Não é assim que a maioria dos pais e mães fariam ou falariam? Aí está a chave. Aí está o segredo. Por que que você daria a sua vida pelo seu filho? Por que que você, se pudesse, tiraria a doença dele e colocaria em você, para que ele vivesse? Porque você o ama. Essa é a chave. Quando nós amamos o outro, nós entendemos que o mais importante não é a minha vida, mas é a vida do outro. O mais importante é o amor. O mais importante é eu ver a outra pessoa passando bem, ver a outra pessoa indo bem na sua vida, antes de olhar para mim mesmo. E aquele mandamento de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. É fazer com que a vida que você vive seja uma vida que vale a pena ser vivida. Mas como que eu faço isso na prática? Por exemplo, você normalmente tem muita coisa que você acumula. Você não precisa ter mais dinheiro do que você tem. Você não precisa ter mais roupa do que você tem. Você não precisa ter mais tempo para você do que você tem. Você não precisa até orar mais por você mesmo do que você ora. Se você começar a olhar para o outro e dizer assim: poxa, eu estou com uma renda muito boa, eu estou vivendo com conforto, mas e aquele que não tem? E aquele que por alguma razão está desempregado, ou a sua empresa não está indo bem e está faltando alguma coisa para ele? Será que eu não posso repartir o meu dinheiro com ele? Será que eu não posso, quando eu olho para o meu guarda-roupa e olho um monte de roupa lá, que tem muitas que faz muito tempo que eu nem uso,
Será que eu não posso pensar que naquele mesmo momento tem pessoas que não têm o que vestir, tem pessoas que estão na rua sem roupa, sem comida, sem abrigo? Será que eu não posso repartir um pouco daquilo que Deus me deu com essas pessoas? Será que eu tenho orado por outras pessoas? Ou eu me restringo a orar pela minha vida, pela vida da minha família, dos mais próximos? Eu oro por aquelas pessoas que eu nem conheço. Eu tenho um costume de, toda vez que está chovendo, principalmente nos últimos dias que tem dado essas chuvas muito fortes, imediatamente eu oro por pessoas que estão em situação de rua ou estão em situação de desabrigo, para que Deus cuide delas, para que Deus prepare pessoas para cuidar delas, e se eu estiver vendo algumas pessoas, eu mesmo seja essa resposta de oração, da minha própria oração por essas pessoas. Será que esse desejo de viver uma vida que vale a pena tem queimado no nosso coração? A gente acaba espiritualizando muito as coisas, né? A gente fala assim, nossa, eu vou orar por você, mas o que você está fazendo de prático? Eu sempre cito aquele exemplo, chega uma pessoa perto de você e diz assim, nossa, eu estou morrendo de fome, eu não comi nada até agora. Aí o nosso espiritualismo chega e fala assim, eu vou orar por você, irmão. Querido, o irmão ali não precisa de oração naquele momento, ele precisa de um alimento. Ao invés de você orar por ele, simplesmente ore por ele, mas vá até um lugar e pague um lanche para ele, dê um almoço para ele, dê um pacote de arroz, de feijão, de macarrão, de qualquer coisa. Vamos ser práticos. Jesus, quando via as pessoas necessitadas, ele nunca falava, vou orar por você. Ele perguntava, o que você quer que eu faça? E então ele fazia. Quando era cura, ele curava. Quando era conversa, ele conversava. Quando era para expulsar demônios, ele expulsava. Mas ele nunca saía da presença de ninguém, sem que essa pessoa passasse a estar melhor do que antes dele chegar. E é assim que eu e você precisamos viver. Nós não temos o direito de sair da presença de alguém sem que esse alguém seja melhor do que quando nós chegamos. Quando você encontra alguém, você tem que entender que é o amor de Deus encontrando aquela pessoa. E quando o amor de Deus encontra alguém, é impossível a pessoa ficar da mesma forma. É impossível a pessoa não ser atingida pelo amor de Deus, não ser impactada pelo poder de Deus. Então que a gente comece a pensar nisso. A vida que eu tenho vivido é uma vida que vale a pena ser vivida? A minha vida tem feito outras vidas serem melhores? A minha vida tem feito as pessoas sorrirem mais? As pessoas terem mais esperança? As pessoas terem mais motivação? Ou a minha vida não tem feito diferença nenhuma? E tem aquele versículo que eu falo sempre para vocês, e que é um versículo que queima no meu coração já há alguns anos. Se você puder abrir comigo, está em Atos 4:34, que diz assim, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Queridos, olha que coisa maravilhosa. A palavra diz que não havia entre eles nenhum necessitado. Porque aqueles que tinham, repartiam com os que não tinham. Eles sabiam viver a vida que vale a pena ser vivida. Será que nós estamos sabendo fazer isso? Nós estamos sabendo viver a vida que Deus nos deu? Com tanta gente que já morreu por causa da pandemia, nós estamos vivos. Por quê? Porque Deus ainda espera de nós que a gente seja instrumento nas mãos dele, que a gente alcance vidas, que a gente altere a vida das pessoas. Nós não precisamos de templos luxuosos, nós não precisamos de
luzes parecendo uma boate, nós não precisamos de fama, nós não precisamos de marketing acima da palavra de Deus. O que nós precisamos é de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos expressar o amor de Deus que está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então nós precisamos dar lugar ao Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito ao ponto de transbordarmos, para então alcançarmos aqueles que estão ao nosso redor. O Salmo 23, quando diz que o Senhor unge e o meu cálice transborda, o sentido é justamente esse. Aquilo que Deus me dá é para transbordar. E quando transborda, vai alcançando quem está do lado. Pega um copo de água, põe em cima da mesa, começa a encher e não para mais, deixa ele transbordar. O que acontece com a água? Ela vai escorrendo, ela escorre por toda a mesa, cai no chão e alaga a casa se você não parar. É assim que nós temos que ser, esse copo cheio, transbordando e alcançando pessoas que Deus tem colocado na nossa frente e ao nosso lado. Amém, queridos? Quero terminar perguntando para você: você tem vivido uma vida que vale a pena ser vivida? O segredo para isso é amar ao próximo como você mesmo. É entender que a vida do outro é tão importante quanto a sua. Que a vida do outro precisa ser alcançada e precisa ser alterada para melhor com a tua presença lá. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus faça você transbordar desse amor que Ele colocou sobre nós.